Você tem a sensação de que sua vida não vai pra frente, mesmo em dias que vivemos tão rápidos, os dias passam tão rápidos, mas parece que você não está no mesmo ritmo de tempo, que a sua vida está a passos lentos, em marcha lenta, e isso te frustra, porque você tem a sensação de que tem algo que está impedindo a sua vida de crescer e você não consegue ultrapassar. E isso te desanima. Eu sei, isso traz um desânimo e é uma luta interna. E por vezes você coloca a culpa em várias circunstâncias. Às vezes você culpa o lugar em que você mora, você culpa uma situação em que você viveu em sua vida e talvez deixou uma marca, você culpa um familiar, você culpa o seu esposo, você culpa o governo, você usa vários argumentos como fuga, mas fica acomodada nisso. E deixa eu te falar uma coisa sobre desânimo. Eu estava lendo em Provérbios e isso me fez pensar um pouco sobre esse assunto para trazer nesse vídeo. Está em Provérbios 18, no 14, que fala: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. E esse contexto aqui, claro, está falando de uma pessoa que está doente, mas ela tem ainda uma vontade de viver. E isso a mantém com esperança, não deixa que ela desanime. Talvez você, como eu já estive, está em um lugar em que se vê tão desanimada, que não consegue ter esse ânimo para fazer o que você começou a fazer. Todas nós, quando queremos crescer em algum aspecto na vida, nós colocamos objetivos, né? Nós estamos em um lugar e queremos partir para um outro. Às vezes é num negócio, numa faculdade, seja o que for na sua vida. Então, quando você está nesse processo de sair de um estado para um outro, crescer, isso gera incômodo e isso requer um esforço. E aí muitas vezes nós nos pegamos desanimadas no meio do caminho. E esse provérbio me chamou a atenção porque ele está falando de uma pessoa que está doente, né? Vamos pensar em uma pessoa doente, acamada. Ainda assim, o sábio desse provérbio fala que se essa pessoa tem a vontade de viver, ela consegue manter a vida e se ela não desanima, ela encontra esperança. Então, você pode não estar nesse estado doente, acamada, prostrada, mas você se vê muito desanimada, sem vontade para recomeçar, sem vontade para iniciar algo que você até quer, mas não consegue. E dentro desse provérbio falando sobre desânimo, uma coisa que te leva a estar tão desanimada, não se achar capaz de conseguir, de vencer, de romper, é uma baixa percepção de valor, de alto valor. Você tem a sua percepção de valor, ela está muito em baixa. Eu gosto muito de uma frase que diz: o valor que você tem é o valor que você se dá. E o valor que você se dá é o quanto você trabalha você mesma. E isso fala de uma vida de crescimento. Isso fala de uma vida em que você está constantemente trabalhando para você mesma em desenvolver-se. E eu sei que na nossa caminhada nós nos pegamos desanimadas em muitos momentos. Realmente existem circunstâncias que nos deixam desanimada, mas nós podemos nos apegar a um espírito de ânimo que não vai vir de uma vontade, de uma força de vontade, sabe? Nós muitas vezes nos pegamos assim: eu só vou fazer quando eu sentir vontade. Eu não estou com vontade de fazer, então eu não vou fazer. Eu falo muito sobre isso nesse canal, em muitos vídeos, sobre a vontade. Se você ficar ancorada só na vontade, esperando sentir aqui no seu corpo, provavelmente você não vai achar essa força. E isso me faz pensar também nessa construção. Eu sempre falo das pequenas coisas que vão transformar em grandes. Foi assim que aconteceu comigo nessa caminhada. E é assim que eu venho construindo também para sempre estar aqui no canal, esse canal que você está aqui comigo. Aproveite e se inscreve se você não é inscrita. Ele faz parte desse meu processo de construção. Então eu venho aqui
e compartilho com você esse momento que estou vivendo, mas também trago de onde eu vim, como que ao passar dos anos a construção de pequenos hábitos me trouxe até aqui. E o que eu quero falar para você hoje sobre esse desânimo, o que nos traz essa percepção baixa de alto valor. E o que é um alto valor? Quando você mesma dá o seu valor, você se valoriza. Porque nós nos pegamos buscando ser valorizada por quem está ao nosso lado, que é muito bom quando você é reconhecida pelo seu esposo, você é reconhecida no seu ambiente de trabalho, você é bem reconhecida e bem valorizada entre os seus familiares, onde no contexto em que você vive. É muito bom você se sentir bem valorizada, reconhecida, mas esse valor primário, ele precisa existir de você mesma, e não é essa questão de você se colocar no centro de tudo e achar que todo mundo gira em torno de você, que você é qual é um termo muito usado hoje, a protagonista da sua vida. E às vezes esse lugar de protagonismo que nós tanto ouvimos, ele pode ser um lugar de orgulho, de soberba, de arrogância, mas não é sobre isso esse vídeo. O que eu quero trazer para você sobre essa alta percepção de valor, essa auto-percepção de valor, é quando você dá valor a quem você é, as habilidades que você tem, você consegue perceber a personalidade que você foi construída, né, que veio no plano original que Deus tem para você, é valorizada por você. Quando você tem essa percepção de valor muito baixa, as suas habilidades também ficam baixas, ficam em baixa, e você se pega assim, como eu vou te trazer um momento da minha vida, eu sempre trago alguns relatos dessa minha caminhada, mas a minha baixa percepção de valor, eu não conseguia ver minhas qualidades, minhas habilidades, pareciam que estavam dormentes. Mas como fui construindo isso, e é o que eu sempre trago para você, essa percepção de valor, ela precisa ser vista por você quando você troca pequenas coisas que você faz no seu dia. Por exemplo, você tem um negócio, você está iniciando um negócio e você todos os dias está ali, né, no seu ambiente de trabalho que você separou, seja na sua casa ou você vai para uma loja, de repente um negócio seu. Sabe, a primeira percepção de valor que você tem sobre você é o modo como você se vê, é o modo como você se arruma. A sua autoimagem fala muito, vai alimentar a sua percepção de valor. Então, primeiro ponto, a sua autoimagem. Cuide da sua autoimagem. E nessa construção de autopercepção, de autovalor, você vai precisar estar bem posicionada. Isso quer dizer sobre os sims e os nãos que você dá. Essas pequenas concessões. E essas pequenas concessões, às vezes, elas serão para outras pessoas que você vai precisar dizer não, ou para suas próprias vontades, né? Falando em desânimo, quando nós nos pegamos muito desanimada, você precisa mandar comandos para você mesma para vencer esse desânimo. Então, às vezes pequenas concessões que você dá. Hoje eu vou sair um pouco da dieta, hoje eu não vou fazer isso pro meu trabalho porque eu não estou sentindo vontade. Então, é você perceber até que ponto você está dando essas concessões à sua vontade. Porque a nossa vontade, ela quer ficar acomodada, ela quer ficar confortável. Quando você precisa romper em algo na sua vida, vai requerer um esforço de você. Vai requerer esse trabalho, vai dar trabalho. E ao contrário de você colocar culpa em outras coisas para justificar o seu desânimo, a culpa nas circunstâncias, você adquire essa mentalidade de autorresponsabilidade. Você se torna responsável pelas suas ações. E isso te impulsiona, isso te faz caminhar assim, você olhar o propósito e continuar caminhando nele. E a forma com que você cultiva, então, esse senso de alto valor, essa percepção, ela te fortalece para você enfrentar esses desânimos. Ela te traz resiliência emocional, você tem essa sensação de que sua vida está andando, de que você está fazendo, está produzindo. Isso nos encoraja a vencer os desafios que nós enfrentamos na vida, que são muitos, mas isso também te ajuda a enfrentar
a encarar até o fracasso como oportunidades de crescimento. E isso vai moldando a sua autoestima, o seu alto valor, essa percepção de alto valor. Isso independente das circunstâncias externas, independente se as outras pessoas estão ou não reconhecendo isso em você. E é tão interessante que quando você tem essa autopercepção de valor, esse senso forte de alto valor, naturalmente as outras pessoas percebem em você. E não que todos irão dizer, que todos irão te aplaudir, mas é percebível e você mesma vai vendo que em pequenas ações, que às vezes a pessoa não vai falar, mas ela vai agir, você percebe que você conseguiu fortalecer a sua autoestima, fortalecer essa percepção de valor de você mesma. E nós, como mulheres cristãs, como eu falo para muitas mulheres cristãs nesse canal que me acompanham, nós fomos feitas, cada uma no seu individual, de modo individual, como filhas de Deus, num plano original que o Senhor nos fez. E Ele não nos fez para estarmos desanimados, para olharmos para nós mesmas de uma maneira tão desvalorizada. Então, quando você tem essa mentalidade de filha de Deus, você precisa cultivar o seu alto valor para que ele cresça. Cada vez que você cresce, que você percebe o valor e coloca as suas habilidades para serem desenvolvidas, praticando, você glorifica a Deus. É uma vida que glorifica a Deus e esse é o nosso principal propósito como filhas de Deus. E é o que eu trago para você nesse canal, eu espero que te ajude muito. Deixa aqui nos comentários para eu saber que você ficou até o final desse vídeo, um emoji de coração rosa ou uma árvore, para eu saber que você assistiu todo esse vídeo. Compartilha com uma amiga, traga alguém para perto para crescer juntas, e esse é o propósito também desse canal, fazermos uma comunidade de mulheres que caminham juntas e crescem e frutificam. E eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau!